Na sala de aula, ele era apenas um nome no final da lista de chamada, uma sombra no fundo da sala. Para o professor Ricardo, um homem de certezas inabaláveis e pouca paciência, o jovem Lucas era simplesmente um caso perdido. Uma semente que, segundo ele, jamais se tornaria árvore. Mal sabia o professor que, anos mais tarde, sua própria vida dependeria das mãos firmes e do conhecimento daquela semente que ele fez questão de nunca regar. Esta é a história de como uma vida, descartada pela arrogância, voltou para salvar quem a descartou. Lucas não era um aluno problemático, era apenas quieto. Vivia em um mundo próprio, desenhando nos cantos do caderno, enquanto a aula de biologia do professor Ricardo se desenrolava. Seu pai era mecânico, sua mãe, costureira. Em casa, o dinheiro era curto e os sonhos modestos. A escola, para Lucas, era um labirinto de fórmulas e conceitos que pareciam distantes de sua realidade. Professor Ricardo, por outro lado, era uma instituição no colégio. Brilhante, respeitado, mas com uma arrogância que o cegava. Ele dividia o mundo entre vencedores e perdedores, e para ele, Lucas estava na segunda categoria. A humilhação não era com gritos, mas com o veneno sutil do desprezo. Um dia, ao entregar as provas, Ricardo parou na mesa de Lucas. Ele ergueu a folha com a nota vermelha para que todos vissem. Senhores, disse ele com um sorriso de canto. Temos aqui um exemplo clássico de quem veio à escola apenas para ocupar espaço. Não se preocupem com a concorrência. Lucas não vai roubar a vaga de ninguém na universidade. A sala riu. Lucas sentiu o rosto queimar. Ele apenas encolheu os ombros, guardou a prova e voltou para seus desenhos. Naquele dia, ele não desenhou um carro ou um super-herói. Desenhou um coração humano, cheio de veias e artérias. Um órgão complexo. Um mapa que ele, secretamente, sonhava em um dia decifrar. Aquele dia foi um ponto final e um começo. Lucas entendeu que, para o mundo, ele sempre seria o caso perdido se não fizesse algo. Ele começou a frequentar a biblioteca pública depois da aula. Lia tudo sobre anatomia e biologia que encontrava. O zelador da biblioteca, um senhor chamado Alberto, notou o interesse do rapaz e lhe deu de presente um antigo livro de medicina. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, garoto, disse ele. Enquanto seus colegas iam para festas, Lucas passava as noites em claro, estudando. Fez um curso técnico de enfermagem para pagar um cursinho pré-vestibular. Trabalhava em um hospital durante o dia, cuidando de pacientes, e estudava à noite. Ele via a vida e a morte de perto. Viu a dor, mas também viu a esperança nos olhos dos médicos. E ele queria ser essa esperança. O desprezo do professor Ricardo não era mais uma ferida, mas um combustível. Anos se passaram. O nome de Lucas apareceu na lista de aprovados em medicina. Ninguém do antigo colégio ficou sabendo. Ele já era uma memória distante, o caso perdido, que, como previsto, tinha desaparecido. 16 anos depois. Hospital Central. Dr. Lucas Viana era um dos cardiologistas mais respeitados da equipe de emergência, conhecido pela calma em situações de crise e pela precisão cirúrgica. Naquela noite, um paciente deu entrada na emergência, trazido às pressas pela ambulância. Infarto agudo do miocárdio. Um caso grave. O homem estava pálido, suando frio, com a mão no peito. A equipe correu para estabilizá-lo. Lucas pegou a prancheta para ler o nome do paciente. E então, ele parou. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Ricardo Almeida. Era ele. O cabelo agora completamente branco, o rosto marcado por rugas de preocupação, mas os mesmos olhos, agora arregalados de pânico. O professor que o sentenciou ao fracasso estava ali, com o coração falhando, a vida por um fio. Prepara o cateterismo de emergência, agora, ordenou Lucas, a voz firme, sem trair nenhuma emoção. Na sala de cirurgia, sob as luzes fortes,
O tempo era o inimigo. A artéria estava obstruída. A equipe trabalhava em uma sincronia perfeita, mas era a mão de Lucas que guiava o catéter. Ele olhava para o monitor, para o coração que pulsava fraco, e não via o professor que o humilhou. Via um paciente, uma vida. Cada movimento era preciso. Cada decisão, calculada. Ele se lembrou dos desenhos no caderno, do livro velho do zelador, das noites em claro. Toda a sua jornada o levou para aquele exato momento, para salvar o homem que disse que ele nunca seria nada. Após 1 hora de tensão máxima, a artéria foi desobstruída. O fluxo sanguíneo se restabeleceu. O coração no monitor começou a bater com mais força, em um ritmo regular. Lucas respirou fundo. Conseguimos. Ele está estável. 2 dias depois, o professor Ricardo acordou na UTI. Confuso, fraco. Lucas entrou no quarto para a avaliação diária. Doutor, Viana, sussurrou Ricardo, lendo o crachá. Obrigado. O senhor salvou a minha vida. Lucas ajustou o soro e olhou nos olhos dele. Fico feliz em ver que o senhor está se recuperando bem, professor Ricardo. O uso da palavra professor fez Ricardo franzir a testa. Ele forçou a memória, tentando reconhecer aquele rosto. E então, um flash. A imagem de um garoto quieto no fundo da sala. A prova vermelha. A risada da turma. O choque atravessou seu rosto, mais forte que o infarto. Lucas, é você? O meu aluno? Lucas deu um leve sorriso, sem triunfo, apenas com a serenidade de quem está em paz. Sim, professor. Sou eu. As lágrimas escorreram pelo rosto de Ricardo. Não eram de dor, mas de uma vergonha profunda, avassaladora. Me perdoe, ele conseguiu dizer, a voz embargada. Por favor, me perdoe, eu fui um tolo, um arrogante. Lucas colocou a mão no ombro dele. O passado ficou na sala de aula, professor. O importante é que o senhor tem um futuro pela frente. Descanse. Lucas saiu do quarto, deixando para trás um homem que, pela primeira vez, aprendeu a lição mais importante de sua vida. Uma lição que não estava nos livros de biologia, a lição da humildade. Aquela história não é sobre vingança. É sobre o poder transformador da dedicação. É um lembrete de que nunca se deve subestimar o potencial que existe escondido em um coração silencioso. Porque, às vezes, o caso perdido de hoje é o milagre que vai salvar sua vida amanhã. Se essa história te inspirou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais narrativas como essa e compartilhar com alguém que precisa acreditar no próprio potencial. E comente aqui embaixo. Você já foi subestimado por alguém? Conte sua história.